Ou então, eu vou aqui explicar para você como é que funciona essa questão do conteúdo, tá? Eu já tinha falado, mas eu vou mostrar um pouco com um conteúdo que já está pronto, para você entender o que eu estou falando em termos de produção de conteúdo, tá? Mas para você entender que se você, ao invés de você escrever conteúdos assim aleatórios, você pode pegar uma ideia principal, desenvolver essa ideia com essa estrutura e aí você vai conseguir usar para todas as postagens do cliente, tá? Essa é a ideia que eu quero que você tenha. Então, eu vou te mostrando aqui, de um lado, no mapa mental e um pouco sobre o conteúdo de um artigo que eu escrevi utilizando essa estrutura, tá? Então, a primeira parte da atenção e o problema, que é aquilo que a gente quer levantar, né? Então, o que a gente faz? É a primeira seção do artigo. Então, a gente vem desde você falar o headline, que é o título, o gancho, que é o primeiro parágrafo, e possivelmente o subtítulo, que é a sequência desse conteúdo, né? Aqui seria se fosse uma cópia, mas é como se você fizesse aqui, ó, você vai fazer uma afirmação, se então, né, que seria o texto inicial, que também poderia ser o gancho, tá? O gancho e o texto inicial, eles se confundem num artigo, e muitas vezes, né? Na copy não, mas no artigo se confundem. Então, aqui, você faz uma afirmação para dizer que esse subtítulo aqui, o se então, ele é muito importante para qualificar, para dizer para quem que é esse artigo. E aí você já começa a qualificar e dizer, ó, é para esse tipo de pessoas que tem esse tipo de situação, ou seja, não é para outras pessoas que não têm. Abertura, problema e autoridade, então aqui você já fala do problema e já fala por que você tem condições de tratar, geralmente essa é uma boa ideia, ou falar de cases, ou falar de experiência, ou falar nesse sentido para mostrar um pouco de autoridade. E conexão, porque esse é sempre o ideal é a história, a gente nem sempre consegue. Às vezes você vai usar uma história, às vezes você vai usar fatos e dados. Por exemplo, você traz estatísticas sobre aquele mercado, estatísticas, ou uma ideia comum que todo mundo tem, ou, por exemplo, uma notícia. Notícias também são interessantes para usar como gancho, pensando em termos de momento. E você faz isso nessa primeira etapa, que é justamente aqui, ó. Eu peguei esse artigo, né? Vem o título, esse título está otimizado para vale a pena investir em um site, né? Investir em site porque foi o tipo de palavra-chave que eu procurei, que eu vi que era mais fácil de indexar. E vem essa primeira parte aqui, ó. Você está pensando em investir em um site para o seu negócio, mas não sabe se vale a pena? Estou qualificando. Ou já tem um site, já tem um investimento, mas está satisfeito com o resultado? Então, eu estou qualificando, eu estou querendo falar com as pessoas que já têm um site ou que ainda não têm um site e quer fazer direito. Então, seu site tem potencial para ser o melhor vendedor do seu negócio. Então, essa aqui é uma afirmação que vem um pouco de autoridade. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma postagem para gerar inspiracional, uma coisa mais inspiracional, mais problema, eu colocaria assim. Ou eu falaria do problema, eu focaria numa frase assim, você está feliz com o site? Ou então até é uma bem polêmica. Será que vale a pena investir num site? Então seria uma frase a ideia é que trate de algum assunto que vai chamar atenção. Porque a gente está na fase da atenção, entendeu? Então quando você olha aqui, ó, eu estou na fase da atenção, então eu tenho que fazer de tudo para chamar atenção para isso aqui, tá? Então aí eu já consigo trabalhar pelo menos uma postagem com uma frase, que pode ser uma foto minha ou com uma foto de terceiros, e posso já também trazer alguma informação. Então, aí falando desse conteúdo, né, das primeiras postagens, a gente pode pegar uma notícia, falar sobre estatísticas de sites, falar quantos sites são criados por ano, ou, por exemplo, já fazer o gancho com não adianta ter um site se você não tem estratégia de conteúdo, que é o que a gente quer fazer. Então, você já vai começando a criar uma conversa, porque esse é o grande propósito desse artigo, ele foi criado para falar sobre isso. Aí vem o interesse. O interesse, a gente começa a falar quais são as causas. Nesse caso, é uma seção. Então, a gente usa subtítulo, parágrafos, bullets, que são os marcadores, e imagens. Podem usar também imagens. Eu acabo não usando, porque eu acho que vai ficar muito longo o artigo, mas tem quem recomende que é legal utilizar. Talvez eu comece a usar pelo menos mais uma ou duas imagens a mais aqui no artigo, né? Então, aqui, uma seção. Meu site não vende, então eu estou tratando das causas, tá? Então, uma das principais reclamações, aqui no então eu estou falando aqui dos principais. Eu falo principalmente daqui, o problema aqui eu estou falando de tráfego, porque a minha ideia é falar que a gente tem duas possibilidades de gerar tráfego, o orgânico, que é através do conteúdo, né, o SEO técnico e tal, mas que também depende muito do trabalho de conteúdo, e da parte de tráfego. Então, a partir daqui, ó, o que eu já começo a falar? Nas postagens que eu vou falar sobre o problema, eu já começo a ter conteúdo para falar aqui.
tanto, né, nessa parte aqui do interesse. E eu consigo, se você pensar bem, a gente consegue distribuir bem esse conteúdo. Porque dá para fazer, a gente começa a fazer um post de educação, dá para fazer um vídeo sobre esse assunto, né, um post, só esse aqui já dá um post educacional bem bacana, do problema de geração de tráfego. Só isso daqui já dá um post educacional, tá? Que é bem interessante. E também pode se gerar post de engajamento, que você pode colocar uma frase assim, por exemplo, aqui a gente está falando se vale a pena investir no site e tal, aí pergunta assim, você já tem um site? Está satisfeito com o seu site? Ou alguma coisa nessa linha que complementa a linha de raciocínio. Que a ideia é você meio que vir com um raciocínio na mesma semana, a gente não ficar com conteúdos aleatórios, né? É como se você estiver fazendo campanhas de conteúdo sempre. Isso faz muito mais sentido do que conteúdo aleatório, porque assim você pode impulsionar de forma sistemática esses conteúdos para que você faça mais pessoas serem impactadas por ele, e isso vai construir uma ideia na cabeça da pessoa, tá ok? Essa é a grande questão. Tá? Aí vemos aqui falando de desejo. Quando a gente fala de desejo, a gente começa a mostrar uma solução parcial, que é a ideia, você dá dicas, geralmente são dicas. Então, aqui, recomendações. Então, eu estou falando aqui de recomendações. 3 recomendações para investir no site e ter retorno. Então, 3 coisas bem estratégicas aqui, eu não estou falando nada prático, eu estou falando muito de estratégia. Então, essas 3 recomendações entraria como dicas. Mas é uma dica, você vê que já é uma dica que está levando no sentido educacional também. Porque eu posso já fazer essa dica, ela está levando para um produto final. Porque eu estou conectando, eu estou falando de estratégia, então eu vou conectar lá no final quando eu fizer a minha oferta, tá? Aí que eu estou falando de outros pontos que já são um pouquinho mais técnicos. Aqui, na verdade, esse artigo eu usei muito para autoridade. Eu estou mostrando um case meu do resultado que eu tive de fazer uma revisão de conteúdo e SEO no site, tá? Então, isso aqui é legal também, por exemplo, isso aqui, eu já pensei, por exemplo, fazer um vídeo em que eu trago esse retorno, eu trago esse resultado e falo exatamente esse case, que é um negócio interessante, porque ele está mostrando o que? A autoridade. Então, aqui a gente já está passando para o desejo, né? A dica para o desejo, a gente já está entrando mesmo no desejo, que são os cases e os depoimentos. Porque eu estou mostrando, eu estou falando, eu estou mostrando o que eu faço, que eu sei o que eu estou falando, tá? E aí, a gente entra na oferta. Então, todo artigo que eu faço com essa estrutura. Então, no final, eu já tenho uma oferta. Então, pensa o seguinte, eu dediquei, fiz isso aqui. Vou dizer para você que esse conteúdo é um conteúdo que dá para fazer postagem diária por pelo menos uns 15 dias. Porque eu posso fazer vídeo, dá para fazer uns 2 vídeos aqui. Então, sabendo produzir um conteúdo legal, você consegue otimizar muito o trabalho. Porque ao invés de você ficar fazendo postagens aleatórias, você faz um conteúdo. E a grande vantagem é que quando a gente consegue produzir um conteúdo, a gente vai agregar muito mais valor para o cliente, o que vai agregar valor também para o nosso trabalho, em termos de a longo prazo, poder aumentar o quanto a gente cobra pelo trabalho, entendeu? Que essa é a grande ideia. Porque para você poder cobrar mais esse ramo de conteúdo, você tem que ter um bom resultado. E quanto mais resultado você tiver, melhor você pode cobrar, né? Então, essa é a nossa ideia. Então, eu vou ainda gravar outras coisas falando de estratégia, mas o que eu queria que você tivesse em mente é isso. Você tendo isso em mente na hora que for escrever para os clientes, você vai conseguir ter um retorno muito melhor, tá? Porque a gente está falando justamente dessa estratégia, que essa estratégia, eu já te mostrei lá quais são os conteúdos para cada uma dessas etapas. Então, e eu já te mostrei aqui onde estão esses conteúdos no artigo. Então, assim fica muito mais simples, né? De você pegar e trabalhar. Mesmo que você vai sair com conteúdo do zero, você entende, ó, a estrutura do conteúdo é essa, entendeu? Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar.